Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem interessante aqui do nosso sistema nervoso. Vamos falar sobre os núcleos da base, tá? A gente está se baseando no material da aula 7, do Dr. Dario Santucci. A ideia é entender o que são, como é que eles funcionam e, claro, por que são tão importantes, né? Especialmente para quem está aí na área da saúde, como o pessoal de ciências morfofuncionais da Anhanguera. Exato. É engraçado como a gente não para pensar, né? Nesses movimentos que parecem tão simples. Andar, pegar um copo, mas por trás tem toda uma engenharia neural, digamos assim. Os núcleos da base são tipo uns maestros silenciosos, sabe? Orquestrando muito do nosso controle motor que a gente nem percebe. E esse material do Dr. Santucci, olha, é uma base excelente para a gente entender essa orquestra toda. Legal. Então vamos lá. Vamos tentar descomplicar isso. A função principal deles, pelo que eu vi aqui no material, seria o controle subconsciente do tônus muscular e também coordenar aqueles movimentos que a gente já aprendeu, tipo rotinas. É por aí. Perfeitamente. Essa é a ideia central. Assim, quando a gente decide fazer um movimento, essa intenção começa lá no córtex cerebral, né? Mas aí os núcleos da base entram em cena para refinar o negócio. Eles ajudam a ajustar o ritmo, a força, a sequência certa dos músculos, para que tudo saia fluido, sabe? Adequado ao que a gente quer fazer. Pensa, tipo, aprender a andar de bicicleta. No começo é um desastre, tudo consciente, né? Sim, total. Depois, os núcleos da base meio que assumem o comando dessa parte motora. E pedalar, se equilibrar, fica quase automático. Entendi. E tem outra coisa no material que me chamou a atenção: a capacidade deles de inibir movimentos, impedir o que a gente não quer fazer. É como um filtro. Isso. Esse papel de filtro ou de freio seletivo é, nossa, fundamental. Sem essa inibição, nossos movimentos poderiam ser um caos. Imagina tentar escrever e, ao mesmo tempo, ter uns tremorzinhos, uns movimentos involuntários na mão. Atrapalharia tudo, né? Com certeza. Então, os núcleos da base ajudam a limpar esse ruído motor, deixando só a ação que a gente quer fazer de forma mais precisa. Faz muito sentido. Essa combinação, né? Facilitar o certo e frear o errado. E como isso acontece, biologicamente falando? O material fala de uma interação química bem complexa. Ah, sim. Aí a gente entra no mundo fascinante dos neurotransmissores. A comunicação ali dentro dos núcleos da base e deles com o resto do cérebro depende desses mensageiros químicos. O material do Dr. Santucci destaca alguns personagens principais. A dopamina, que é tipo um modulador-chave, o glutamato, que geralmente excita as coisas. Excita tipo ativa. Isso, ativa os neurônios seguintes. Aí tem o GABA, que é o principal freio do cérebro, o neurotransmissor inibitório mais importante, e ainda a acetilcolina, a ACH, que também modula bastante coisa, e a serotonina, ou 5-HT, que influencia um monte de circuitos. Uau! Então não é só uma questão de ter ou não ter um deles. É o balanço entre eles que importa. Perfeito, é exatamente isso. O ponto-chave não é só decorar os nomes dopamina, GABA, glutamato, mas sacar que é um balé químico. Pensa assim: aceleradores e freios supersensíveis que precisam estar calibrados na medida certa. Tem caminhos que estimulam o movimento, usando glutamato, por exemplo, e outros caminhos que brecam o movimento usando GABA. A dopamina entra aí modulando essas vias, às vezes facilitando, às vezes inibindo, dependendo de onde ela age. Qualquer desajuste pequeno nesse equilíbrio, pronto, o sistema de movimento pode desandar. E a gente vai ver isso bem claro nos exemplos clínicos. Entendido. Então, já vimos o que e o porquê da função e da química. Agora faz sentido a gente visualizar quem são os atores dessa peça, né? As estruturas anatômicas. Quais são as principais que a aula menciona? Olha, o material foca em 3 estruturas que são o coração do sistema, digamos assim. Primeiro, o núcleo caudado. A descrição é bem visual, acho legal. Uma estrutura meio em forma de C, sabe? Com uma cabeça grande na frente e uma cauda que vai afinando e seguindo a curva dos ventrículos laterais. Aquelas cavidades com líquido dentro do cérebro. Ele fica meio que abraçando por cima umas estruturas mais centrais, tipo o tálamo. Ok, núcleo caudado, em forma de C. E os outros? Do ladinho ali da cabeça do caudado, mais para fora, fica o putamen.
E mais para dentro, mais medial em relação ao putamen, a gente encontra o globo pálido. O globo pálido, aliás, ele tem duas partes, uma externa e uma interna. E é interessante que o material agrupa o putamen e o globo pálido juntos, chamando de núcleo lentiforme. Ah, núcleo lentiforme. Por que esse nome? É só pela forma de lente? A aparência em alguns cortes do cérebro lembra uma lente, sim, isso ajuda no nome. Mas acho que vai um pouco além. Reflete também que o putamen e o globo pálido trabalham muito juntos funcionalmente falando. A informação motora que chega do córtex entra muito pelo putamen. E a resposta, a saída do sistema, sai bastante pelo globo pálido interno, indo para o tálamo, que depois fala de volta com o córtex. Então o nome lentiforme acaba juntando uma unidade funcional importante dentro desse circuito maior. Entendi. Então, caudado, putamen e globo pálido, que juntos formam um lentiforme. São esses os nomes-chave para a gente guardar. Mesmo que a anatomia seja cheia de detalhes, ter essa visão da rede já ajuda a pensar como a informação circula ali. E essa ligação entre onde cada estrutura está e como a informação flui é crucial quando a gente vai falar da parte clínica. Saber, por exemplo, que o putamen recebe muita informação do córtex motor e que o globo pálido é uma das saídas principais, ajuda a entender por que uma lesão ali pode causar tanto problema no movimento. A localização e as conexões importam pra caramba. E aí a gente chega num ponto super relevante para quem está estudando saúde, né? A conexão com a prática. O ponto clínico da aula do Dr. Santucci destaca algo que eu achei muito interessante. Problemas nos núcleos da base podem causar efeitos quase opostos. Ou a pessoa tem movimento demais, ou tem movimento de menos. Como pode? Essa dualidade é um reflexo perfeito daquele equilíbrio que a gente estava falando. Pensa assim, se as vias que normalmente freiam ou filtram os movimentos começam a falhar, o resultado pode ser um excesso de atividade motora que a gente não controla, um estado que a gente chama de hipercinético. Hiper de muito movimento. Exato. Por outro lado, se as vias que ajudam a iniciar o movimento, a fazer ele acontecer de forma suave, são as prejudicadas, aí o resultado é a dificuldade de se mover, a lentidão, um estado hipocinético. E o material da aula traz dois exemplos clássicos que mostram esses dois extremos de um jeito bem claro. Vamos começar então pelo excesso. A aula fala da doença de Huntington. Pelo que está descrito aqui, é uma doença hereditária, né? E ela causa uma degeneração progressiva de neurônios, afetando bastante os núcleos da base, mas também o córtex. Correto. E a consequência dessa perda de neurônios nos núcleos da base, segundo o material, é justamente um estado de hiperatividade motora. A pessoa começa a ter vários movimentos involuntários que são meio abruptos, sabe? E eles ficam dançando pelo corpo, mudando de lugar sem um propósito claro. O termo que a aula usa é coreia, que vem do grego para dança. É uma descrição forte, né? Para esses movimentos que parecem uma dança sem fim, descontrolada. O material também diz que é progressiva, fatal e que muitas vezes tem também um declínio cognitivo junto, nos estágios mais avançados, o que bate com o acometimento do córtex que você falou. E se a gente liga isso com aquela função de freio que a gente discutiu, o mecanismo começa a fazer sentido. Na doença de Huntington, parece que a perda de neurônios afeta principalmente aqueles que usam GABA, especialmente em vias que normalmente inibem o movimento. Quando esses freios naturais se perdem, o sistema motor fica meio que solto, desinibido. Daí vem essa liberação dos movimentos excessivos da coreia. Mostra bem o estrago que pode ser perder neurônios inibitórios específicos. Nossa, é um quadro bem impactante mesmo. E aí, no outro extremo, a aula apresenta a doença de Parkinson. Aqui, a história é bem diferente. O problema central, segundo o material, é a degeneração de neurônios numa área chamada substância negra. Ela fica lá no mesencéfalo, mas tem conexões fortíssimas com os núcleos da base. E o ponto crucial, esses neurônios são os que produzem dopamina. Isso. E a dopamina, como a gente viu, é essencial para a harmonia dos circuitos dos núcleos da base. Ela não é só um liga-desliga simples, ela modula a atividade das vias. A via direta, que tende a facilitar o movimento, e a via indireta, que tende a inibir. Quando você tem essa perda enorme de neurônios de dopamina no Parkinson, causa um desequilíbrio muito grande nesses circuitos.
E os sintomas refletem justamente essa dificuldade em engatar o movimento, né? O material lista os sinais clássicos. A bradicinesia, que é essa lentidão toda, a dificuldade para começar a se mexer. Exato, bradicinesia. O tremor muscular rítmico, que é típico de repouso, né? Quando a pessoa vai fazer algo, pode até diminuir. Isso, o tremor de repouso é bem característico. A rigidez muscular, que dá aquela sensação de resistência quando alguém tenta mover o braço da pessoa, por exemplo. E tem também as alterações de postura, fica mais curvado. A postura em flexão, sim. A diminuição da expressão no rosto, que chamam de face máscara, e aquele andar arrastado com passos curtinhos. Perfeito. E se a gente conectar isso aos circuitos, a falta de dopamina atrapalha a via direta, a facilitar o movimento e, de certa forma, libera demais a ação inibitória da via indireta. O resultado final é essa dificuldade em começar e fazer os movimentos de forma fluida, a pobreza de movimento, que a gente chama de hipocinesia, e a lentidão, a bradicinesia. É o oposto do que a gente vê na Huntington. Lá na Huntington a gente perde os freios. Aqui no Parkinson é como se a gente tivesse dificuldade em soltar o acelerador e controlar a velocidade. Fica muito claro mesmo como problemas no mesmo sistema geral, os núcleos da base e seus circuitos podem levar a quadros clínicos tão diferentes, né? Dependendo de quais células ou qual química está sendo afetada primeiro. Entender essa base neuroanatômica e neuroquímica parece essencial para raciocinar sobre essas doenças, né? Sem dúvida nenhuma. E para o pessoal que está usando esse material do Dr. Santucci, essa é a ponte fundamental que as ciências morfofuncionais ajudam a construir, né? Ligar a estrutura, a anatomia, as células, as moléculas, como os neurotransmissores, com a função normal, que é o controle motor suave, e com a disfunção, que são as doenças que aparecem quando essa estrutura ou a química dela falham. É onde a teoria encontra a clínica. Então, tentando dar uma amarrada final aqui, os núcleos da base caudado, putamen, globo pálido principalmente, são cruciais para a qualidade dos nossos movimentos, aqueles que a gente já aprendeu. Eles agem meio que por baixo dos panos, ajustando tônus, coordenando os padrões motores e, super importante, filtrando os movimentos que a gente não quer. E essa regência toda depende de um equilíbrio químico muito delicado, em circuitos bem complexos, que usam aqueles mensageiros dopamina, GABA, glutamato, acetilcolina, serotonina, para passar sinais que estimulam ou que inibem. Manter esse equilíbrio é a chave para o negócio funcionar direito. E quando esse equilíbrio quebra, como a gente viu nos exemplos da doença de Huntington, com o movimento sobrando, e na doença de Parkinson, com o movimento faltando, com lentidão, as consequências motoras podem ser enormes e bem diferentes. Para quem estuda ou trabalha com saúde, entender essa relação estrutura afetada, bioquímica alterada, sintoma resultante é vital. É exatamente esse o ponto central. Não é só decorar uma lista de sintomas ou nomes de partes do cérebro. É entender os mecanismos. Por que a falta de dopamina causa lentidão? Por que perder certos neurônios na Huntington causa aqueles movimentos todos? É esse raciocínio fisiopatológico que faz a diferença na prática. É entender o porquê por trás do que a gente vê no paciente. E para a gente pensar um pouquinho além, o material original do Dr. Santucci termina com uma citação bem provocadora do José de Litamendi Manjares, um médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Pensando nessa rede toda dos núcleos da base que a gente discutiu, como ela se conecta com tanta coisa, córtex, tálamo, influenciando o movimento, mas talvez até o humor, cognição, essa citação convida a gente a pensar, né? Como é que esse conhecimento super específico, aprofundado, de um sistema como esse se encaixa numa visão mais ampla, mais completa da pessoa? É uma ótima pergunta para a gente ficar matutando. Como é que entender a fundo a morfofisiologia de uma parte do sistema nervoso ajuda a gente a cuidar melhor da pessoa como um todo, levando em conta o contexto dela, as outras coisas que ela tem, a vida dela, e não só aquela doença neurológica isolada. Fica essa provocação, né, sobre essa necessidade constante de conectar os pontos, de integrar o conhecimento específico, detalhado como esse que a gente explorou aqui sobre os núcleos da base, com uma compreensão mais holística do ser humano e desse processo complexo que é saúde
e doença. A ciência é a base, mas a prática da saúde pede essa visão integrada. Uma excelente provocação para continuar pensando, sem dúvida. Principalmente para quem está nessa jornada de aprendizado na área da saúde. Bom, essa nossa análise foi construída em cima do conteúdo da aula 7 Núcleos da Base, do Dr. Dário Santucci. A gente espera que essa conversa tenha ajudado a clarear um pouco mais e a aprofundar o entendimento sobre esses componentes tão importantes do nosso sistema nervoso.